na Rádio Bandeirantes. Palmeiras, Gustavo Soler. Vamos lá, Gustavo Soler, monstro, arrebentou. Se deveria alguém ganhar um troféu ou 2 troféus em relação ao que aconteceu no Mundial, eu daria o troféu primeiro para você, Gustavo Soler. O segundo eu daria para Gabi e o terceiro para Leandro Quesada. Os 3 aqui, um troféu para cada um, diga-se de passagem. Vamos lá, e o Palmeiras, Richard Rios, Abel, Vitor Roque, 3-2, 2 jogos a menos, buscar o título brasileiro, buscar o título da Libertadores, Copa do Brasil, tudo isso pra você, Gustavo Soler. Vamos debater isso. Vamos lá, craque. Começando então sobre o Richard Rios, né? Ele está nesse momento aguardando, né, a saída do seu voo de Guarulhos para Lisboa. Ele que amanhã já vai ser oficializado pelo time do Benfica, comprado por 30 milhões de euros. 21 milhões de euros ficam com o Palmeiras, 3 com o Richard Rios, cerca de 4 com o Guarani e 2 para o Flamengo. Essa é a divisão monetária da operação Richard Rios para o Benfica, com um jogador assinando contrato tipo assim, de 5 anos. Desculpa, filho. Tipo assim, o Guarani vendeu por 1 milhão, certo? Por 1 milhão de euros. Isso, 1 milhão de euros. 7 milhões e agora pega 4 milhões de reais por causa 4 de euros. 4 de euros. Isso, vai ficar 7 vezes 4, 28. 25 milhões. Muito louco, né? Vai ficar com 25 milhões de reais o Guarani, porque tinha 13,34% do passe do Richard Rios. E aí o Palmeiras, que já está buscando, né, alternativas para repor, né, substituir essa saída do Richard Rios. E um dos contatos que o Palmeiras fez nesta segunda-feira para tentar substituir o Richard Rios foi com o Marcel Ruiz, jogador da seleção mexicana, companheiro do Luan, ex-zagueiro do Palmeiras no Toluca. No entanto, o Marcel Ruiz preferiu dar preferência a propostas do futebol europeu e não topou a primeira oferta da equipe do Palmeiras, que ainda tem outros nomes na manga, né? Entre eles o Wendel, jogador do Zenit da Rússia, né? Um atleta que o Palmeiras, num passado recente, tentou a sua contratação, não conseguiu. Ele se acertou neste ano com o Botafogo, mas por causa da questão política envolvendo Estados Unidos e Rússia, onde empresas americanas não negociam com empresas russas, o John Textor teve que desfazer esse acordo envolvendo o Wendel com o Botafogo, e desta forma ele continuou lá no Zenit da Rússia e pode ser uma alternativa também para o Palmeiras. Alguns outros nomes, né, foram sondados e especulados pelo Verdão, como o De Ossa, jogador da equipe do Pachuca, também no México, né? E o Otávio, jogador que estava no Al Nassr da Arábia Saudita. Na verdade, ele ainda está no Al Nassr, mas foi afastado pelo Jorge Jesus. O Otávio começou sua carreira no Santa Cruz, passou pelo Internacional e fez a maior parte da sua carreira profissional na equipe do Porto de Portugal, tanto que ele se naturalizou português. Então, são algumas alternativas que o Palmeiras tem no mercado para repor essa saída do Richard Rios. Com relação ao Abel Ferreira, que você também perguntou, né? O treinador ontem falou, né, que ele quer colocar uma cláusula na sua renovação contratual, de que se ele não for campeão em um ano, ele pode ir embora do Palmeiras sem o pagamento de multa, né? Desde o ano passado a gente já fala sobre a intenção, o interesse, a proposta que o Palmeiras já enviou desde janeiro ao técnico Abel Ferreira para sua renovação contratual, mas nesse momento não é que ele breca a assinatura, mas ele é o mais pé no chão, pelo menos com aquilo que acontece no Palmeiras, né? Pela presidente Leila Pereira, o Abel já teria assinado há muito tempo. Só que o Abel, ele quer se recuperar como técnico do Palmeiras, quer recuperar o elenco do Palmeiras antes de assinar este vínculo até o final de 2027, né? Que essa é a proposta que já está na mesa dele. Tá, e tem uma coisa que eu li, né? Que algumas pessoas queriam mudar o estatuto para que a Leila pudesse ter o terceiro mandato. Parece
que ela não quer mais isso em relação aos conselheiros terem conversado com ela. Isso procede ou não, filho? Isso, foi uma ideia levantada por pessoas que apoiam a Leila Pereira dentro do Palmeiras, e aí pessoas que estavam mais afim, né, craque, de continuar na manha, mamando na teta ali da pizzada que ela oferece, do chopinho de graça, né, pra, fica mais 3 aninhos aí que eu vou comer bem. Então, o pessoal que é da força política da Leila, teve conversas com ela e a própria Leila comunicou a esses apoiadores, falou, não é uma boa ideia, melhor não, deixa pra lá essa ideia. Então, nesse momento, o mandato e a posse dela tem prazo até o final de 2027. E o Vitor Roque aqui, pra mim o gol deveria ser dado pra ele, cara. Eu acho uma sacanagem que fizeram, mas cada um que pense do jeito que quiser. Meu querido Gustavo Soler. O Vitor Roque teve mais. E ele jogou bem. Jogou bem. Foi o melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras pra mim. Ele participa do segundo gol do Palmeiras, né? Que é dele, mas foi dado para o Júnior Alonso. E faz a jogada do terceiro, né? Um belo passe do Ramon Sousa. Ele sai na dividida com o Everson e a bola sobra na ponta esquerda. Ele divide e ganha a disputa com o Rômulo do time do Atlético Mineiro e dá um belo passe pro Facundo Torres, que depois serve o Maurício, né? O Vitor Roque vai continuar como titular do ataque do Palmeiras, né? Quarta-feira o Verdão pega o Fluminense, o Flaco Lopes volta Se de o Fluminense perdeu, o Renato cai? Mas não é muito louco? Exato, já voltou pressionado. Não é muito da Copa louco do isso, Mundo. cara? Como o futebol ele muda de uma hora assim, se perder, imagina só. E a CBF, para dar uma moral para esse jogo, né, entre Palmeiras e Fluminense e Palmeiras no Quarta-feira, Maracanã, né, filho? Quarta-feira, às 7 horas da noite, para dar uma moral, né? O Fluminense foi semifinalista, o Palmeiras ficou nas quartas e o árbitro será Ramon Abate-Abel, que apitou a semifinal da Copa do Mundo de Clubes entre Real Madrid e Paris Saint-Germain. Então eles colocaram o Ramon Abate-Abel neste jogo, dos dois clubes que foram melhores entre os brasileiros na Copa do Mundo de Clubes, e o árbitro também chegou mais longe na competição. E a última que você tinha perguntado foi... Esqueci. Abel, Richard Rios, Vitor Roque e da Leila também, você já falou. Tá bom, então. As informações todas do Palmeiras com meu querido Gustavo Soler, monstro sagrado.